Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, a palavra de hoje diz respeito a um testemunho que eu passei dentro da minha casa com a minha esposa, e tudo que aconteceu lá com a gente só fez aumentar a nossa confiança em Deus. E eu creio que todos nós carecemos de momentos nas quais nos faz aumentar a nossa confiança em Deus. Então, isso nós passamos e isso fez com que a nossa confiança aumentasse. Nós vamos dividir com a igreja, e para Deus poder usar a minha vida aqui para falar com os irmãos, primeiramente eu gostaria de chamar minha esposa, que tudo passou através da vida dela, para que ela venha contar nos detalhes algumas coisas, e depois nós vamos, diante do que ela contar, nós vamos mostrar o que Deus falou para nós, que está na palavra dela. Amém? Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Irmãos, praticamente 1 mês e meio, uns 2 meses atrás, eu vinha sentindo uma dor de cabeça muito forte. E teve um final de semana que ela foi uma dor assim, insuportável. Eu não consegui ficar de pé. E daí eu liguei pro pastor, falei pro pastor se eu poderia ir lá para ele estar fazendo uma oração por mim. E ele falou, claro, pode vir aqui. E eu fui até a casa dele. Só que chegando lá, antes dele, impor as mãos e orar por mim, ele falou assim para mim, abre a Bíblia. E eu abri. Aí Deus me deu esse versículo, Isaías capítulo 31, versículo 1. Diz assim, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confianças em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Aí ele me deu esse versículo, fez uma oração por mim, eu agradeci, cheguei em casa, dobrei meus joelhos, pedi perdão, porque irmãos, naquele momento eu estava confiando em quem? Carros, nos cavalos, nos cavaleiros poderosíssimos, e não estava confiando em quem? No Santo de Israel. Eu estava buscando ajuda, não no Deus de Israel. Aí eu dobrei os meus joelhos, falei, Senhor, me perdoa. Porque, irmãos, eu tomei um remédio fortíssimo e a minha dor de cabeça não tinha passado. Mas, irmãos, impressionante. Deus me deu essa palavra, o pastor orou por mim, eu saí da casa dele, eu já não tinha mais a dor de cabeça. Só que a gente, irmãos, acaba se esquecendo daquilo que Deus fala conosco. Naquela mesma semana, mais pro finalzinho da semana, na madrugada, eu acordei com uma dor na boca que eu não conseguia nem abrir. Eram umas 4:30 da manhã, aí meu esposo acordou para ir trabalhar. Eu falei para ele, olha aqui, eu não tô conseguindo abrir a boca, tá doendo. Ele catou até a luzinha do celular, olhou e falou, tá inchado, tá vermelhinho, mas acho que não é nada. Aí, irmãos, o que eu fiz? Catei meu celular, 4:30 da manhã, mandei uma mensagem pro dentista dizendo que eu estava com uma dor e se não tinha um encaixe. E a gente sabe, é difícil acontecer isso. Mas, irmãos, eu acordei 6:15 e já tinha uma mensagem. Você pode vir 8:30, que entre um paciente ou outro eu te atendo? Eu, glória, olha, que bênção, ele vai me atender. Levantei, deixei a neném na escola e fui. Cheguei lá, ele olhou, ele falou, tá muito inchado, vamos fazer uma panorâmica. Fui lá marcar, a moça olhou e falou, você quer fazer já? Faço já. Eu falei, glória, vamos fazer já. E ela fez. Aí liguei pra ele, eu falei, já tô com o resultado na mão, passa aqui agora. Irmãos, tudo no mesmo dia. Cheguei lá, ele colocou lá na luz, ele falou, parece que tem alguma coisa aqui, mas eu não sou cirurgião e não consigo identificar, mas vou te encaminhar por um cirurgião. Eu falei, amém.
na semana, marquei o cirurgião para ir ver a panorâmica. Falei, olha, Deus conduziu de uma maneira perfeita. Só Deus, irmãos, na minha vida. Aí eu fui nesse cirurgião. Cheguei lá, eu já entrei diante de Deus, irmãos. Eu já entrei naquele consultório angustiada, atribulada. Irmãos, o dentista nem mandou eu sentar na cadeira. Ele catou a panorâmica, colocou na luz e falou assim, ó, você tem o 4º molar. Eu falei, que é isso? Ele falou assim, ó, olhando no raio-x. Ele falou, ó, você tem um dente infiltrado no meio dos nervos. Isso é raríssimo, tipo em um milhão. Eu falei, nossa, fui premiada. Ele falou, essas dores de cabeça que você vem sentindo é por causa do dente. E detalhe, irmãos, eu não tive mais a dor de cabeça. Só que na hora ele falou que as dores estavam associadas ao problema no meu dente, nesse 4º molar, que esse 4º molar já tinha infeccionado o 3º, que é o dente do siso, que estava tudo infeccionado e que eu iria ter que tirar. Irmãos, ali eu tremia, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu fiquei nervosa, angustiada. Aí ele me deu um termo para assinar, porque ele disse que eu iria ficar 100% com, eu até marquei aqui, parestesia. Aí eu fui estudar um pouquinho, irmãos, o que é essa parestesia. Eu ia perder toda a sensibilidade do meu lado direito da boca. Eu ia perder a sensibilidade da língua. Eu poderia, irmãos, tomar uma água, eu não ter mais o movimento, a água escorrer, ficar com a boca toda torta. Ele olhou, só que ele falou assim pra mim, mas ó, é irreversível, viu? Até 5 anos volta. Passou um monte de medicamento pra eu já começar a tomar e marcou a cirurgia. Irmão, cheguei em casa, eu chorei, eu fiquei estressada, eu fiquei irritada, eu chorava, eu não tinha paz, eu falava, tô com medo, eu tô com medo. E a Bíblia diz que tudo que Deus dá, irmão, é bom, perfeito, agradável, não traz dor nem sofrimento. E eu passei 15 dias sofrendo, angustiada, fui lá na farmácia, comprei todos aqueles remédios, comecei a tomar uns remédios fortes que me enjoava, que fazia eu passar mal, mas eu tava lá confiando, irmãos, no homem, me esquecido da palavra que Deus havia me dado. Aí na semana da cirurgia, no domingo à noite, estourou um monte de ferida na minha boca. E o que eu fiz? Comecei a passar pomada, lavar bem. Eu falei, meu Deus, isso tem que secar, porque eu tenho que fazer a cirurgia. E aquela angústia, aquele sofrimento. Mas amém. Na semana, né, a gente sempre ora entre os pastores, né, sempre apresentando a minha vida, né, a cirurgia que eu iria fazer, orando, e eu só ali recebendo. Na quinta-feira eu vim no culto muito apreensiva, pedi para o pastor, ele fez uma oração por mim, ainda não esqueço, ele falou, o Senhor é poderoso para que se não for para fazer, não faça a cirurgia. Orou, à noite colocamos no grupo, pedimos para a igreja estar intercedendo, e eu acordei na sexta-feira de manhã, meu esposo orou por mim e fomos para fazer a cirurgia. Irmão, cheguei lá gelada, tremendo. Deitei assim na maca. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Ele colocou um pano assim, tampando todo o meu rosto, só com uma bola assim na boca. Eu louvo a Deus. A hora que eu tirei a máscara, ele falou, não, eu não posso fazer essa cirurgia em você, porque você tá cheia de ferida. A sua imunidade está muito baixa. Essa não é uma cirurgia comum. Ela é uma cirurgia complicada. Se eu fizer, você pode pegar no corpo todo e a sua imunidade vai cair ainda mais. Irmãos, ele falou que 3 dias eu não podia levantar a cabeça. E eu estava desesperada, porque eu tenho uma
criança que não para e eu não ia poder mexer a cabeça. Ele falou que nem banho, não podia fazer nada. Eu ia ter que ficar assim 3 dias. E aí ele olhou e falou, não. Chamou meu esposo na sala e falou, eu não vou poder fazer a cirurgia. Confesso para os irmãos que eu até saí de lá, assim, eu já estava triste, mas sabe, eu continuei angustiada, porque ele remarcou. Eu queria logo acabar com aquilo, irmão. Sabe quando você quer terminar tudo? Amém. Aí ele me deu uma anestesia para secar as feridas, não sei o que, e eu fui embora para casa. Cheguei em casa, meu esposo falou, vou voltar a trabalhar. Eu falei, amém. Deitei, irmãos, triste, chorando, angustiada, e passei por um sono. Acordei, fui buscar a minha neném na escola. Voltei, peguei meu celular. Eu tava mexendo no meu Instagram. Eu vi uma dentista falando sobre o dente do siso. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu mandar uma mensagem para ela, para perguntar sobre o dente do siso. Irmãos, a hora que eu mandei a mensagem, ela falou, oi, tudo bem? Meu filho estuda com a tua filha. E eu nem sabia, irmãos. Eu nem sabia. Aí ali, em 10 minutos de conversa, eu mandei a panorâmica para ela. Eu expliquei para ela. Ela falou, eu quero te ver no meu consultório na segunda-feira. Eu fui segunda-feira no consultório dela. Ela tirou um raio-x na hora. Ela chamou o cirurgião da clínica. Eles olharam e falaram assim, você não tem nada aí. Ele falou, você não tem, é algo elevado. Mas, por causa de todo esse contexto, eu vou te pedir uma tomografia. Você faz? Eu falei, faço. Fui lá, irmãos, e fiz a tomografia. Peguei o resultado quinta-feira. Irmãos, não existe quarto molar na minha boca. Irmãos, eu não tenho nada na minha boca. A tomografia mostra que eu tenho o quê? É uma massa óssea um pouquinho mais elevada. Ela falou, é a mesma coisa que se você quisesse tirar um pedaço do seu osso do braço. Não tem necessidade nenhuma. Isso não te atrapalha. Irmãos, ainda o termo que ela usou, o pastor vai entrar em detalhes. O termo que ela usou, ela falou assim, graças a Deus deu tudo errado na tua cirurgia. Irmãos, eu louvo a Deus. Agradeço as orações da igreja, porque a palavra de Deus diz que Deus ouve a oração de um justo. E eu sei que eu não fui justa naquele momento, porque eu me esqueci da palavra que Deus havia me dado. Se eu tivesse feito a cirurgia hoje, eu não estaria aqui nem podendo abrir a minha boca para testemunhar aquilo que Ele fez na minha vida. Mas eu louvo a Deus, porque Ele ouviu a oração de um justo. Agradeço as orações, irmãos. E como desde o início do culto, como eu falo, né? O culto é uma engrenagem perfeita. Deus trabalha. Nós temos que confiar não é em carros e cavalos desse mundo. Nós temos que confiar no Santo de Israel. Nós temos que buscar no Senhor. Qual era a atitude que eu tinha que ter feito? A minha boca acordou inchada. Pastor, ora por mim. Põe as mãos, ora. Deus mandou confiar nele. Se ele me conduzisse, se ele falasse, vai lá e procura, eu iria. Mas qual seria a minha primeira atitude? Dobrar os joelhos e falar, Deus, coloca as tuas mãos. Irmãos, ele veio na minha frente, ele me deu uma palavra, mas eu me esqueci. Na hora eu olhei ali na dor na carne e me esqueci do que ele havia falado comigo. Então não vamos nos esquecer, vamos confiar naquilo que ele tem falado com cada um de nós, irmãos. E para honra e glória do Senhor, eu não fiz a cirurgia, eu não vou precisar fazer a cirurgia e tô aqui para honra e glória dele. Amém, irmãos? Glórias a Deus, né, irmãos? A boca da gente tem primeiro, segundo, terceiro molar, que é o dente do siso. Alguns têm que tirar. E na sequência ali viria um quarto molar. Pode ver que tem um espaço menor. Eles associaram isso aqui, até riscou aqui onde ia fazer a cirurgia, que teria um quarto dente ali, que já estava embaixo do dente do siso e tinha erguido. O profissional, irmão, veja bem, nós não estamos aqui pregando contra dentista, contra médico, pelo amor de Deus, tá?
Nós estamos pregando aqui, apregoando que a nossa confiança em primeiro lugar tem que estar no Senhor, tá? Então ele já até fez aqui, falou, ó, precisa tirar com urgência. E o detalhe, como ela falou aqui, a dor de cabeça ela já não tinha mais. Mas naquele momento, porque amanheceu com aquele incômodo, ela já associou, minha dor de cabeça é isso, quer dizer, aquilo que outrora Deus tinha feito, Deus tinha sarado, Deus tinha curado, perdeu a credibilidade diante daquela palavra. Então tá aqui, essa foi a primeira panorâmica que ela tirou. Amém, irmãos? E eu quero começar com a palavra que está em 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Por que eu quero começar com essa palavra, com esse versículo, irmãos? Porque veja bem, diante de um inchaço na boca, a primeira coisa que veio à mente, ei, irmãos, Deus me levantou como um dos pastores da casa de oração. Você acha que não poderia Deus, nada vem enganado diante de Deus? Você acha que Ele não saberia tudo o que ia acontecer? Eu, como levantado como pastor, eu não podia ter falado para minha esposa, vamos orar também? Não só ela pedir oração, mas a nossa infidelidade, nós somos falhos. A primeira coisa que ela fez antes mesmo de amanhecer o dia foi mandar para o dentista. O dentista já mandou ela fazer a panorâmica, deu certo, ela já retornou no mesmo dia, já conseguiu o profissional. Se eu não me engano, também foi no mesmo dia, no período da tarde, ela não chegou a falar aqui. E no mesmo dia ele já tinha começado a marcar a cirurgia, passou um monte de medicamentos caríssimos, um dos anti-inflamatórios, né? Mais fortes, até perguntando para ele, falou, nossa, eu não acredito que ele está te passando antibiótico, né? Esse daqui é um dos mais fortes que existe. E já fomos, compramos tudo e nos preparamos para tudo. Irmãos, e como Deus tem nos ensinado, como cristão que somos, irmãos, o primeiro que nós teríamos que ter recorrido era, nós fomos o quê? Infiéis diante de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Confiamos em homens, mas não confiamos no Santo de Israel. Amém, irmãos? A gente sempre apregou aqui que os personagens da Bíblia de antes somos nós. Outrora nós tivemos uma palavra, uma pregação aqui de três personagens da Bíblia que também foram infiéis. Davi foi infiel a Deus, caiu com Betseba, colocou o esposo dela à frente da batalha para morrer, mas Deus permaneceu fiel para com Davi. Davi foi segundo o coração de Deus. Pedro, irmãos, Pedro andou com Jesus o tempo todo, negou a Ele, foi infiel aos olhos de Deus, mas Deus permaneceu fiel a Ele. Todo mundo conhece a história de Pedro. Para onde vamos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então, irmãos, isso que nós passamos só fez aumentar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Agora, você sabe qual é a confiança que o nosso Senhor espera que nós tenhamos nele? Essa confiança que se encontra em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, que é o mesmo de não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, só Deus conhece o coração do homem. Só Ele sabe se nós estamos confiando nele de todo o coração. Você sabe o que significa, irmãos, a gente confiar em Deus? Significa, irmãos, assumir que a Ele em quem nós confiamos tem controle de tudo, está no controle de tudo. Irmãos, eu tive a curiosidade de digitar no dicionário para ver o que significa a palavrinha confiança. Olha só, o que começa dizendo: crença de algo que não falhará. Então, quando nós confiamos ao Senhor, a gente crê nele, sabe que Ele não vai falhar. E a pergunta que eu faço para a igreja é: naquele momento nós cremos no Senhor? Nós confiamos nele? Então, às vezes nós temos que passar algo para falar assim: nossa, a minha confiança aumentou no Senhor. Então, eu acho que essas duas maneiras, irmãos, aumentam a nossa confiança no Senhor. Mas, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos que quando a gente diz que naquele momento a gente foi infiel, não significa que a gente deixou de confiar totalmente no Senhor. Pelo contrário,
antes de nós irmos para a cirurgia, eu não me esqueço, nós demos a mão na sala de casa e oramos ao Senhor, e a mesma oração que o pastor fez: meu Deus, se for da tua vontade que a cirurgia aconteça, usa a mão do dentista, porque sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Mas se também não for da tua vontade, vai e impeça. Então, irmãos, quando eu falo que aumentou a nossa confiança, não quer dizer que nós não confiávamos mais em nada de tudo aquilo que nós aprendemos. Mas Deus mostrou que a nossa confiança estava precisando subir um degrauzinho diante dele. Sabe aquela zona de conforto que Deus não trabalha? Deus, às vezes, para nos tirar da zona de conforto, irmãos, Ele faz o quê? Amém, irmãos? Olha o que diz em Salmo 107:6. Coloca para mim, irmão. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Coloca para mim o Salmo 121. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Vocês ouviram aqui da profetisa o que ela sentiu aquela semana inteira? Angústia, medo, estava atribulado. Irmãos, tem alguém aqui que se encontra angustiado por algo que está passando, atribulado? Está aqui a resposta: clame ao Senhor. Naquele momento, antes de nós sairmos para a cirurgia, a gente fez o quê? Clamou ao Senhor. Diante da situação que nós estávamos passando, de angústia, de aflição, eu não sei os detalhes que ela sentiu dentro dela, mas imagina alguém dar um diagnóstico desse nível para você, e você indo na situação que estava, era a mesma coisa de um boi indo para o matadouro. Você imagina tamanho medo, tamanha angústia, saber que pro resto da tua vida você pode ter algo irreversível no teu corpo? Amém, irmãos? Olha como que Deus trabalha maravilhosamente nas nossas vidas. Fim de semana antes da cirurgia começou a aparecer herpes na boca. Não foi uma herpes, começou a juntar uma quantidade de herpes, uma atrás da outra. E quando você vai estudar um pouquinho sobre a herpes, significa o quê? Imunidade baixa. Do jeito que ela estava lá, ela estava com a imunidade baixíssima. Naquele momento, irmãos, como ela falou que ela queria se livrar tanto daquela situação que ela estava passando, que ela começou a passar várias pomadas, começou a passar tudo na boca. Falou assim: não, eu tenho que, no dia da cirurgia eu tenho que estar lá boa. Teve até vergonha de vir aos cultos sem cobrir a boca, de tanta herpes que ela tinha na boca. Só que o que a gente não esperava, irmão, é que lá estava o livramento de Deus. O que ninguém esperava é que ali naquelas herpes estava o livramento de Deus. E no momento que ela deitou na cadeira do dentista, que ele me chamou lá, eu confesso a vocês, eu entrei, tinha toda lá a estrutura montada, essa panorâmica num raio-x, ele tá fazendo a cirurgia e olhando aquilo, sabe? E tava lá marquinha, tudo desenhado onde ele ia mexer. E uma coisa me chamou a atenção: ele usava um lenço na cabeça dele, e aqui em cima tinha uma caveira na cabeça dele, naquele lenço. Uma caveira. E ele virou para mim e falou assim: eu não vou poder fazer a cirurgia na tua esposa. Em tudo dai graça. Amém? Porque ela tá com essa herpes, esse monte de herpes. E se eu fizer a cirurgia, pode se estender para o corpo inteiro, porque a imunidade dela está baixíssima. E mais um detalhe ainda, porque eu não vou fazer. Ela pode ter uma hemorragia, e com a imunidade baixa, e ela pode não suportar essa hemorragia. Essas foram as palavras dele. Irmão, só tinha algo que podia impedir a cirurgia que não era para ter sido feito. Era Deus colocar herpes na boca dela, que era para provar para ele que a imunidade dela estava baixa. E ele falou desse jeito para mim: se tem uma coisa que eu zelo aqui, é se eu vejo algo de risco, algo de perigo para o meu paciente, eu não coloco as mãos. E naquele momento ele não colocou a mão. Só que no mesmo momento ele já remarcou a cirurgia para outra semana. E detalhe, hein? Antes dela fazer a cirurgia, a gente foi lá, eu já paguei tudo. Falei: não, já vamos pagar antes da cirurgia. E ainda ele falou: se quiser que devolve. Eu falei: não, se você está remarcando, já está paga, depois a gente faz aquilo. Irmãos, olha o que está escrito em Romano 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Aqui eu quero fazer uma ênfase, porque esse versículo se estende a várias situações das nossas vidas. Às vezes a gente acha que é porque aquela porta de emprego não abriu, a gente fica triste. Pode ser um livramento de Deus para a nossa vida. Às vezes um relacionamento que não deu certo, a pessoa fica tão triste, tão chateada. É Deus nos livrando de algo nas nossas vidas. Às vezes eu queria tanto fazer aquela viagem dos sonhos da minha vida, mas não deu certo, ao livramento. Às vezes é um pneu de um carro que fura, às vezes você se atrasa para chegar num lugar. Deus tem as maneiras dele de trabalhar. Às vezes você estava querendo tanto adquirir algo naquele momento, Deus não permite, na hora que você vai lá, dá tudo errado. Livramento de Deus. Naquele momento não vai ser pão e peixe para a tua vida. Às vezes você não vai ter condição de administrar. Então, irmão, diante de todas e qualquer circunstâncias que se achegarem em nossas vidas, não murmure, apenas dê graça, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o trabalhar dele nós não sabemos, porque senão ele não era Deus, mas ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então não murmure, irmãos. Amém? Continuando ainda diante de tudo que a profetisa falou aqui, essa pessoa que ela tinha ali no Instagram, por nada postou naquele mesmo dia que ela estava em casa angustiada e aflita, que retornou lá, alguma coisa falando sobre o dente molar. E ela aproveitou e falou: vou fazer uma pergunta. Aí ela virou e falou assim: vem aqui que eu vou fazer uma radiografia e eu não vou te cobrar nada. Detalhe, ela foi lá, fez tudo. A dentista não quis receber R$1 dela. Ela falou: não, mas eu vou te pagar, porque tomou o tempo, fez 2, 3 radiografias na boca, chamou o profissional, ela tem que ganhar para isso. Irmãos, e na hora que tirou a radiografia ali na hora, ela falou: aparentemente aqui não tem nada, mas vamos fazer uma tomografia, que é uma coisa mais completa, que pega no detalhe, para a gente saber se realmente, diante de toda essa circunstância, se realmente tem alguma coisa, que gerou uma dúvida. Dava para ver ali que de um lado era diferente do outro. Amém, irmãos? Então a tomografia pegou tudo no detalhe. Até a semana passada ia ser apregoada essa palavra, o pastor ainda falou assim: não, Deus não permitiu, porque nós tínhamos que ter a prova para mostrar para a igreja que realmente não era, porque a outra ainda ficou um negócio no ar, dava para ver a diferença entre um lado e outro. Irmãos, diante dessa radiografia, nós enxergamos o livramento de Deus de 2 maneiras nas nossas vidas. Primeiro, Deus não permitiu a cirurgia, porque Ele sabia da sequela, Ele sabia do risco, Ele sabia do perigo. Ele nos deu aquele livramento. Então a primeira coisa foi essa: Ele não permitiu. Isso já foi um livramento dele. E a segunda maneira, irmãos, eu acredito que Deus pode ter colocado as mãos e ter tirado se aqui tinha algo. Então das duas uma: Ele foi na frente e falou: o diagnóstico foi errado, eu não vou permitir, e eu vou provar que estava errado. Ou tinha na hora que fez aquilo, aí Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então nós enxergamos dessa maneira. E diante desse cenário, ao que diz em Gênesis 18:14, eu quero ler só a parte A. Haveria coisa difícil ao Senhor? Há algo impossível ao Deus que nós servimos, irmãos? Irmãos, eu fui estudar um pouquinho. Eu fui ler uma tese de mestrado e doutorado. Eu fui a fundo para querer saber o que a minha esposa ia fazer, porque o dente dela era o 4º molar inferior direito. E na tese de mestrado dizia assim: é um caso raro, geralmente dá em pessoas do sexo masculino, pode causar aparestesia labial, que dependendo do nervo pode perder a sensibilidade total ou parcial da face da língua da boca, e em alguns casos irreversíveis. Imagina você dar risada e um lado ri, o outro fica parado. Mas diante dessa tomografia que Deus permitiu a gente fazer, eu ia trazer o áudio da dentista. A dentista falou desse jeitinho, eu escrevi aqui, graças a Deus, Deus é bom e fez dar tudo errado. Eu tenho o áudio gravado. Graças a Deus, Deus é bom
e fez dar tudo errado. Ainda falou assim: o que você tem não passa de uma esclerose óssea, que é uma massa óssea e não é um quarto molar. Você não tem isso. E foi mais além ainda: nem o dente do siso você precisa tirar. Ia tirar o dente do siso, ia mexer lá embaixo onde está esse nervo que pode causar isso, onde não existia o quarto molar. Quer dizer, ia fazer uma coisa totalmente desnecessária. Deus foi na frente, deu o livramento, falou não. E aí, se tinha algo ali ou não em oculto, irmãos, de acordo com a tomografia, ele pode ter curado, ele pode ter tirado. As duas maneiras Deus livrou. Amém, irmãos? Então, irmãos, diante de todo esse cenário, eu posso dizer para os irmãos que a nossa fé, a nossa confiança só aumentou. Porque muitas vezes nós já aprendemos isso, que Deus nos prova para nos aprovar. Mas você sabe o que nós aprendemos diante de tudo isso? Que muitas vezes diante das provas nós somos reprovados diante dele. E naquele momento Deus nos provou. Eu tenho certeza que nós fomos reprovados. Por isso que o legado, quando começou lá na frente, é: mesmo a gente sendo infiel, Deus continua fiel. Às vezes a nossa infidelidade, irmãos, está no ministério que nós deixamos de exercer. Eu não sei, de repente tem tantas áreas das nossas vidas que nós podemos estar sendo infiéis. Quantos diante dos olhos de Deus ele derramou azeite e já não usa mais o azeite que ele derramou? Quantos que louvavam, adoravam, faziam parte do grupo de oração? Ei, irmãos, mas quando nós somos infiéis, guarde algo: ele continua fiel. O que eu entendo que se cumpriu, irmãos, nas nossas vidas, é quando Deus fala assim: eu não sou homem para que eu minta, nem filho do homem para que eu se arre. Ele fez se cumprir. A gente sendo infiel, ele continua fiel. E diante dessa confiança, irmãos, que nós temos que ter no Senhor, eu quero colocar aqui o Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, o legado da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja é: se estamos sendo infiéis diante do Senhor, guarde algo, ele continua fiel para conosco. Nós não podemos brincar com a longanimidade de Deus, isso jamais. E outro legado é, irmão, se tem algo que você planejou tanto, que você quis tanto na tua vida e deu errado naquele momento, não deu certo, dê graça. Porque às vezes é um livramento para as nossas vidas e a gente não está sabendo agradecer naquele momento. Porque é combate entre a carne e o espírito dia a dia. Então, irmãos, está difícil diante de toda aquela situação que você está passando. Como nós temos aprendido aqui, confia no Santo de Israel, porque Ele sim pode nos dar livramento, pode nos dar o refrigério, pode nos dar o escape para tudo que nós precisamos nas nossas vidas. Guarda algo. O que são carros e cavalos, vocês sabem ou não? Cavalo é a criação de Deus. Carros é a criação do homem. E muitas das vezes a gente dá mais crédito à criação de Deus e à criação do homem do que quem criou todas as coisas. E o homem só faz um carro, irmãos, escuta isso, porque dos céus veio o quê? A inspiração, porque senão também ele não faria. Deus também tem os seus carros e os seus cavalos, que você encontra, sabe aonde, irmãos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eliseu roga ao pai e fala: Senhor, abre os olhos de Geazi, para ele ver que muito mais é por nós do que contra nós. Quando Deus abre os olhos de Geazi, Geazi olha para onde, irmãos? Para o monte. E lá no monte ele vê os carros e os cavalos de fogo do Senhor. E guarda algo: carros e cavalos do Senhor sempre vai nos levar para perto de quem? De Deus. Lembra de Elias?
Quem é que arrebatou ele da terra e levou ele para perto de Deus? Que a gente possa buscar socorro no lugar o quê? Certo. E confiar no Senhor dos Exércitos. Como o pastor bem disse, sem Deus nada disso se faz. Nada se faz. Eu creio, cada um leva para casa o que crê. Eu creio no sobrenatural maior, porque a ciência de Deus ela é maravilhosíssima. Tão alta que ninguém pode alcançar. Para mim. Quem foi o cirurgião dessa história? Foi quem? Foi ele que falou, não vai tocar, não vai fazer, porque já está o quê? Feito para a honra e para a glória do nome de Deus.